As decisões informadas começam aqui. Apoie o jornalismo independente e garanta acesso aos artigos de opinião exclusiva. A verdade não tem preço, mas as notícias que dão forma aos seus hábitos de leitura, sim. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. Começa agora mais uma comissão de inquérito das manhãs 360. Hoje é nosso convidado o Pedro Henriques, antigo árbitro internacional e comentador da Rádio Observador. Olá Pedro, bom dia, bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Ficaste preso no trânsito, não é? Completamente. Gostas tanto de ir a Lisboa a esta hora? Não, é que são duas coisas logo em comum que é interessantes, que é uma comissão de inquérito, parece um político, mas pronto, os portugueses são habituados a ir às comissões de inquérito para responder pelas tretas que fazem e ainda por cima de trânsito, portanto, é a combinação perfeita. E ainda está agora a começar, Pedro, portanto, daqui a meia hora estarás seguramente bem pior do que estás agora. Exatamente. E daqui a 2 horas, a ver se consigo pelo menos chegar a tempo do campeão é. Vai chegar, vamos ver, vai chegar. Pedro, eu recordo como é que isto funciona. Ao todo são 5 perguntas. Por cada resposta certa recebes 5 pontos. Se tiveres a nossa ajuda, só recebes 2. Por uma resposta errada não tens direito a nada. Vamos a isto? Ok, obrigado. Perfeito para uma manhã destas. Vamos lá. Esta é de caras para ti. Quem foi o primeiro árbitro internacional português a apitar um Mundial? Epá, nós temos a ideia que é o Campos, o Joaquim Campos, mas eu tenho a impressão que há alguém ainda antes do Joaquim Campos, mas pronto. Queres ajuda? Porque é assim, nós temos Joaquim Campos, tivemos o Rosa Santos e temos um senhor qualquer, e eu quando digo qualquer com o máximo respeito dos anos 50. É esse mesmo. Não sei se é isso, qualquer coisa, é assim um nome. Dá uma ajudinha, Dá uma ajudinha. Vá. José Vieira da Costa, António Garrido ou Carlos Valente? Não, é o José Vieira da Costa, exatamente. Em 54 está aqui apontado, em 54, não é, exatamente, sim. Mas eu já fiz este trabalho de casa todo. Pedro, és comentador aqui na Rádio Observador, no E o Campeão é, na televisão, escreves também em jornais. Alguma vez foste mal interpretado pelos teus colegas que ainda estão no ativo? Algumas vezes, muitas vezes. Sim, muitas vezes. Foste achincalhado? Não, fui mal interpretado no sentido, só uma vez um desses meus colegas no ativo, e eu como ex-árbitro, portanto, me ligou para tentar, de alguma maneira, esclarecer, criticar a minha análise. De resto, sei que muitos deles não ficam satisfeitos, mas pronto, isso faz parte são chamados ossos do ofício. Mas não dizem assim, tu também erravas e agora estás aqui a apontar as minhas falhas. Não. A diferença é que quando eu critico com respeito, ou seja, dou a minha opinião em relação ao lance parte técnica. Não estou a achincalhar, como temos alguns que ainda estão a fazer comentários que agarram, por exemplo, no nome da pessoa e criticam, brincam com o nome, ou criticam, ou gozam com o nome da pessoa, ou dizem, pois ele não viu porque estava a dormir, etc. Esse tipo de expressões eu não uso. Aquilo que eu faço é agarro na lei, faço a minha análise e concordo ou não concordo com a decisão do árbitro. E és pedagógico. Exatamente. E quando eras árbitro, costumavas ouvir as críticas? Eu sim. E como é que lidavas com isso? É assim, eu sim, porque sempre tive uma ligação muito próxima com a questão da comunicação social e, aliás, isso custou-me algumas coisas e uma delas era ter dito publicamente que aprendia mais com as críticas dos jornalistas do que eu aprendia com as críticas dos meus próprios observadores que me viam nos jogos. E isso custou-me depois um bocadinho em termos de carreira, porque o setor da arbitragem não gostou. Mas isto para dizer que eu li a comunicação social, mas há muitos árbitros que não leem, pois. Não se sentem confortáveis. Eu sentia-me confortável porque eu lido muito bem com a pressão e com a crítica. Pedro, as coisas mudaram muito com o VAR, com o avançar da tecnologia. Não se perdeu aquela essência de um jogo de futebol? Agora tudo é analisado ao milímetro. Vamos lá ver. Sob o ponto de vista daquilo que é o futebol da minha terra, ali em Alcaínça, em que nós temos depois o Corato e depois a malta bebe umas bejecas, perto. Belos tempos, sim. Essa é o futebol, é a essência do futebol, com erros, com nomes, com tudo mais. Agora, quando pensamos em futebol profissional a mais alto nível, em que estão títulos em decisão, milhões, que todos nós ouvimos falar da transferência daquele jogador, e portanto há muita coisa em jogo, eu acho que a videoarbitragem, não sei se é só videoarbitragem, tudo o que é tecnologia veio para ajudar, e tudo o que esteja para ajudar a tomar a decisão para ser mais certa ou mais próxima da verdade e reduzir o número de erros,
Portanto, eu acho que aí, por muito que as pessoas depois fiquem chateadas porque têm que demorar às vezes um golo... Sim, e aquelas paragens que são feitas, não é? Mas eu prefiro uma boa decisão do que, de repente, um campeonato, um jogo, um derby, um clássico, o que quer que seja decidido por um erro de um árbitro que não possa ser corrigido quando temos numa televisão a possibilidade de fazer essa correção. Mas corrijo-me se estiver enganado, em Portugal ainda não existe a linha de golo. Não. Como é que se compreende isso? Porque essa aí, já pelo menos houve erros no passado, que eu não vou dizer que custaram campeonatos, mas ajudaram a decidir. Como é que se compreende que essa tecnologia ainda não tenha sido introduzida? Portanto, a TLG, a tecnologia de linha de golo, é uma tecnologia muito cara. Não tenho aqui, por acaso, presente os números, mas sei que é uma tecnologia muito cara sob o ponto de vista da sua aplicabilidade. Hoje em dia já há umas tecnologias mais baratas, porque na altura, as primeiras que apareceram, aquela que nós tivemos, por exemplo, agora na Supertaça, tanto masculina como feminina, ainda é uma tecnologia baseada em 7 câmaras apontadas a uma baliza, mais 7 câmaras apontadas a outra baliza, e portanto todo o sistema é muito pesado. Agora já há umas coisas mais básicas, que são aquelas que a Champions League usa e que são levadas para o próprio estádio, que são colocadas até ao nível do chão e que são mais acessíveis. Sei que vamos ter da próxima época desportiva em Portugal, mas o atraso tem sido por causa da questão do investimento e fez todo o investimento na videoarbitragem, e recordo que na altura que fez uma videoarbitragem custa sensivelmente 1 milhão de euros por época, portanto foi digamos aí a aposta, mas aos poucos, mas sim, tens toda a razão, porque é raro pedir-se essa tecnologia, mas quando se pede é para decidir um golo e normalmente é num clássico, é num derby, é num campeonato e portanto é uma tecnologia que urge a aparecer. Vamos para os 7 pontos. Vamos tentar agora. Agora vais acertar. Esta é fácil. Continuamos a falar de ex-árbitros. Em que ano é que Pedro Proença assumiu a liderança da Liga Portuguesa de Futebol? Eu vou apontar, 5, 10 anos, eu vou apontar 2015. E apontas muito bem. Cheio. Muito bem apontado. Muito bem apontado. Isto, ter um ex-árbitro na liderança da Liga, é um sinal do valor e do reconhecimento da arbitragem? Não tanto. Eu acho que é um valor é o reconhecer do valor de uma pessoa muito específica chamada Pedro Proença. É o verdadeiro tecnocrata, é tecnicamente das melhores pessoas que eu conheci em tudo o que se mete, e portanto é daqueles líderes que nós na tropa também tínhamos muitos, que é, sob o ponto de vista das relações humanas, pronto, é entre a missão e a parte humana, a missão. E, portanto, ele é daquelas pessoas que, claramente, o que importa, acima de tudo, é a missão e cumprir a missão. E ele é muito bom naquilo que faz. E, portanto, é o Ronaldo de cada sítio. E para um árbitro, Pedro, para um árbitro, o que é que conta mais? É esse lado da missão ou é o lado das relações humanas? Mesmo dentro de campo? Pergunta complicada e difícil, porque, assim, para efeitos finais, o que as pessoas querem é a decisão que a missão seja cumprida. Que é isso que o futebol espera. Mas depois, na essência, naquilo o que é que são 90 minutos? É relações interpessoais. Árbitro com os jogadores, árbitros com o banco, os treinadores, etc. Eu sou daquelas pessoas que, não perdendo a parte técnica, valorizo muito a parte pessoal. Valorizo muito mais. De qualquer maneira, o ideal é termos um bocadinho das duas coisas. Mas só para terminar, Pedro Proença é uma pessoa muito especial, por isso vai se candidatar à Federação Portuguesa de Futebol, por isso tenho a certeza absoluta que vai ganhar as eleições e por isso tenho a certeza que vai fazer mais uns mandatos fantásticos. Pedro Proença é das melhores pessoas que eu conheço sob o ponto de vista técnica, da missão, de cumprir missão. É uma coisa fantástica, é um animal de trabalho. Pedro, gostavas de ter outro tipo de responsabilidades e de funções no futebol português? Tem abrir muito o véu, já tive no passado, tenho no presente convites para dar o salto para outras funções, até porque vêm novos tempos, como nós sabemos, inclusive para a Federação. Estou a rejeitar tudo, porque neste momento, como foi assim desde 2010, aquilo onde me dá verdadeiro prazer é estar na comunicação social e fazer este trabalho que faço, que era escrever os meus artigos, neste caso no Público, na RTP, em termos de televisão e na Rádio Observador. Portanto, é o meu prazer, eu me sinto realizado. E depois dar formações como dou ao nível dos... Atualmente nem é com lives, é com os cursos de treinadores de futebol. Portanto, a parte técnica, a lei de jogo, o penalti fora de jogo, é isso que eu gosto. E, portanto, não vou, digamos, mesmo para a parte técnica, para a direção, ou para o dirigismo, ou para as federações, ou onde quer que seja, ou para as associações, não. É aqui que me sinto confortável e, portanto, tenho a certeza, e estou a dizer isto hoje, e daqui a 3 meses ou 4, vou dizer exatamente a mesma coisa, porque as eleições vão ser em janeiro na Federação, provavelmente.
portanto não vou sair deste registro para já, porque é aqui que eu sinto feliz. Mas nota-se isso, o entusiasmo. Mesmo para quem não domina o futebol como eu, nota o entusiasmo do Pedro Henriques e que ele é feliz a fazer isto. Pedro, vamos seguir em frente. Terceira pergunta. Voltamos aqui a uma questão de datas, não é? E a pergunta é: em que ano foi oficialmente introduzido no futebol o sistema dos cartões amarelo e vermelho? Ora bem, essa pergunta agora é um bocadinho mais difícil. Porque isso é aquela citação do tal senhor que foi árbitro que se lembrou de repente de usar o cartão amarelo e vermelho. Exatamente. Eu acho que isso foi para ali para um campeonato qualquer, para um mundial, não sei se... Estás lá, um campeonato do mundo? Não sei se no México, não no México não. Uruguai, não interessa. Vais ter que dizer datas, que eu não ligo... 86. Não, foi antes. Antes. Queres aqui uma ajuda? Mas estavas perto, estavas quente, quando falaste aí em México. Pois. Mas não sei, ou é alguma ajuda... mas então não tenho damos-te aqui uma ajuda, então. Foi num campeonato do mundo da FIFA, claro, e damos-te aqui a ajuda de 66, 70 ou 74. Há quem diga que a virtude está aqui. Pois assim, a coisa é fácil. Ora, ele não gosta de ver. O Pedro não gosta de ver. Vou para o 70. E vais muito bem. O campeonato do mundo que também foi no México. Obrigado, Fernando Mendes. Já parece que... Não, Pedro, mas de facto tens a história, conheces a história, de facto. Houve um árbitro chamado, eu estive a ler sobre isto, Ken Hassan, que fez uma campanha de facto para codificar o sistema de cores durante as partidas, porque mesmo quando havia jogos internacionais as pessoas não falavam a mesma língua e não sabiam muito bem o nível de repreensão. Achas que se mostram muitos cartões em Portugal, demasiados para aquilo que o jogo pede? Está melhor, mas a média, nós temos aqui algumas médias em que ficamos um bocadinho na cauda. Estou a falar das principais ligas, aliás, não é só das principais ligas, aquelas 30 ligas que normalmente, europeias, onde normalmente é observado exatamente essa estatística. Tem a ver com os cartões. Nós atualmente estamos com uma média de 5, é as faltas, muitas vezes temos faltas, por acaso a época passada tivemos uma média de 28, o que não foi nada mau, mas normalmente as médias a nível europeu temos ligas com 22, com 23, com 24, os amarelos muitas vezes 2 a 3 e nós estamos nos 5, e é também a questão do tempo útil. Aliás, destas 3, neste momento é o tempo útil que mais nos preocupa, que é aquele que também nós andamos um bocadinho mais na cauda, embora temos tido algumas melhorias nesse campo. Mas sim, a Liga Portuguesa, sob o ponto de vista dos amarelos, das faltas e do tempo útil, normalmente os números não são muito bons quando comparado com as outras ligas. E porquê é que isso acontece? Porquê é que o tempo útil de jogo, imagino que seja o tempo em que a bola está de facto em jogo? Sim, exatamente. Tem a ver com as faltas também, demasiadas faltas também cortam tempo útil. Porquê é que isso acontece? Tem a ver com a cultura de futebol, porque depois os treinadores portugueses também se calhar vão lá para fora e jogam de forma diferente, não é? Pronto, é tudo. É a cultura que mexe com os árbitros, com os jogadores e com os próprios treinadores. E é fácil uns apontarem-se, digamos, culpas uns em relação aos outros. Claro que os árbitros têm essa responsabilidade também, porque assim, com as mais faltas e mais cartões amarelos demonstrados, em teoria, mais vezes tens o jogo interrompido, porque depois não é só mostrar o cartão amarelo, é a discussão que se gera, é a conversa, é depois o recomeçar o assentar, que é outra coisa que já podia ter sido ultrapassado o tempo que os árbitros muitas vezes pedem a escrever, que já não faz sentido, quando há quartos árbitros. Estamos a falar de futebol a mais alto nível. Bem, mas de qualquer maneira, é um bocadinho isso, é também os jogadores que acabam muitas vezes por responder às indicações que as equipas técnicas lhes dão, porque sentes-te confortável num determinado resultado, então quando não é expectável esse resultado, portanto, acabas por usar a queda, o enrolar, o pedir assistência como uma estratégia, e é a própria lei de jogo que poderá vir a dar uma ajuda no futuro. Por exemplo, se tivermos tempo útil de jogo, como temos nas outras modalidades com o futsal, já se fala nisso, para termos 30 minutos de tempo útil, mesmo que queiras fazer quebras, podes sempre fazer quebras no ritmo, mas toda a gente sabe que tens de jogar 30 minutos em cada parte. É a questão das próprias assistências. O Reiby deu aqui alguns bons exemplos, em que não é preciso parar o jogo, ou o jogo está parado para receber uma assistência. Claro que depois tínhamos de ver a questão das áreas, que aí seria mais complicado, mas portanto há um jogador que está lesionado e a equipa médica poderia perfeitamente entrar para solucionar, e se isso acontecesse, o jogador ou está mesmo lesionado e pedir assistência, ou então já não valia a pena ter assistido se não tiver lesionado, porque não adianta nada, porque o jogo continua. Portanto, há aqui um bocadinho de tudo, onde os árbitros têm também uma cota parte, obviamente. Pedro Henriques, 9 pontos neste momento. Vamos em frente. Agora vamos para os 5. Estiveste 20 anos na Academia Militar, saíste lá como Tenente-Coronel. Ora, a Academia Militar nem sempre teve este nome. Escola do Exército.
Epa, também não tens piadinha nenhuma, assim. Nem deixa. Deixa jogar, Pedro. Deixa jogar. Esta era de caras, essa se eu falhasse, o Estado deixava-me pagar. Pedro, és a favor do regresso do serviço militar obrigatório? Eu sou a favor de uma coisa diferente. Eu acho que o serviço militar obrigatório, no conceito e como era, não faz sentido. Até porque ter lá 2 anos e tal ou 3 é muito tempo. Estar só lá 2 ou 3 meses, o dinheiro que rebentas em material e tudo mais não faz sentido. Eu sou apologista de que deveria haver aqui qualquer coisa, e há alguns sistemas parecidos com isto, em que as pessoas teriam ali uma ida à instrução militar e o conhecimento podia ser de ano, 2 em 2 anos, fazer ali qualquer coisa, tipo 1 semana, 2 semanas, com conhecimentos básicos de coisas muito básicas e simples. Nós estamos num momento em que o mundo sempre esteve assim, mas a nossa Europa está num momento extremamente difícil e percebemos que, de repente, quando se fala, por exemplo, como é o que acontece no conflito entre a Ucrânia e a Federação Russa, portanto, de repente não é só os militares que têm que defender o país ou defender o país, portanto, é o povo, é a nação em armas, por assim dizer. E não é só agarrar numa arma que estás a defender o país. E, portanto, há um conjunto de coisas, de conhecimentos que são relativamente importantes para tu poder estar mais preparado para este mundo extremamente difícil. E depois há um conjunto de valores que também adquires quando vais a uma instituição militar e que podem ser muito úteis também para o teu dia-a-dia na sociedade. E, portanto, esses valores fizeram muita diferença na tua vida? Para mim, sim, para mim. Sim. Esta questão, eu também sou uma pessoa demasiado organizada e demasiado, às vezes até excessivamente, mas esta questão da organização, do cumprir com a palavra, o espírito de missão, portanto, lealdade, etc., são princípios, não quer dizer que não é só na instituição militar que tu adquires isso, obviamente. Aliás, começa a adquirir no sítio mais relevante e importante, chama-se família, e sobretudo no exemplo que vem de cima, dos pais, mas de qualquer maneira a instituição militar ajuda a cultivar muito este tipo de valores, e depois o espírito de grupo, o trabalhar em equipa, o respeitar o outro, o posto na pressão. Portanto, a instituição militar tem sempre um papel muito importante, continua a ter. Isso é que sou a favor, exatamente, de um sistema onde as pessoas possam ir tendo periodicamente um contacto com isso, com esses valores. Pedro, vamos então para a última pergunta, ver se consegues atingir aqui a marca de 19 pontos. Vamos mudar aqui um bocadinho a agulha, vamos falar de política. Tu vives no Conselho de Mafra, é isso? Exatamente. Pronto, então tem que ver esta pergunta com o Conselho de Mafra, com o resultado nas eleições legislativas deste ano. Que partido venceu as eleições no Conselho de Mafra? É o PSD, o Partido Social Democrata. Porque o Presidente da Câmara Municipal, é bom relembrar que foi meu aluno também, portanto, foi como capitão ou major da instituição militar, foi adjunto na altura, Engenheiro-Ministro dos Santos, que foi daqueles presidentes que ainda, na altura, fez 20 e tal anos de mandatos, que era possível, agora já não é possível, e agora o meu amigo Silva está lá como Presidente da Câmara. Aliás, neste momento já não é ele, porque houve ele foi para, não sei se era o deputado, ele saiu neste momento da Câmara, a meio do mandato, porque fez aqui uma alteração, mas de qualquer maneira foi o Partido Social Democrata que ganhou, e aliás, não sei se nos últimos 30 anos ou mais não tem sido sempre o PSD. Então, era uma pergunta fácil. Com essas ligações e com essa proximidade a algumas figuras da política, alguma vez foste sondado por um partido político para te aventurares nesse mundo, ou é um mundo que rejeitas? Não, não rejeito. Aliás, todos nós somos um bocadinho políticos, quanto mais não seja, quando vamos votar, e temos que estar por dentro daquilo que se passa em termos de sociedade. Já fui sondado, sim, e já fui sondado pelo Chega, portanto, para poder fazer parte de algo relativamente, talvez pelas minhas posições um bocadinho, às vezes, quando digo radicais em relação a alguns assuntos e fraturantes em relação à sociedade, eu tenho alguma dificuldade em conviver com o politicamente correto, tenho alguma dificuldade em conviver com aquilo que é a ditadura das minorias, no bom sentido da palavra, mas respeitando todas as pessoas. Mas, obviamente, não iria para o mundo da política. Porquê? Porque eu acho que para a gente também fazer coisas tem que fazê-las bem feitas. E eu, neste momento, a acabar o meu doutoramento, preocupado e focado em tratar da minha mãe todos os dias, que sou o cuidador dela, com a minha filhota, depois com este mundo em que estou ligado de dar formações, depois da comunicação social, dos vários sítios de trabalho,
teria que dedicar de alguma coisa. Portanto, para ir ganhar mais dinheiro numa subvenção qualquer, não quero. Obrigado. Mas noutras circunstâncias, imaginas-te a ter um papel, a fazer alguma coisa, a pensar no que podes tirar da política, mas no que podes também dar à comunidade. Claro. Não, aí podia ser qualquer coisa, quando eu penso em IPVJs e coisas assim de género, obviamente que aí era uma área que também tem que ter políticos, obviamente, naquilo que é a organização até do desporto a nível nacional, sob vários pontos de vista. E uma das sítios onde eu gostava muito de fazer alterações, aí eu podia, por exemplo, a questão do desporto escolar. Se quiserem ter campeões olímpicos e mais em quantidade, não é desporto escolar. Pensem só no desporto escolar. E como eu vivi isso muito perto, porque representante dos pais durante os 12 anos que a minha filhota fez do ensino normal, e como ela era e é atleta, e como ela teve sempre a fazer opções entre vou ao teste de matemática ou vou correr o corta-mato, vou nadar na piscina, pronto, e como ela sempre, infelizmente, esteve sempre com esse tipo de opções, eu senti muito na pele aquilo que é não existência do desporto escolar, a cultura... E todos os obstáculos que existem para a prática desportiva nas escolas. Claro, exatamente, tal e qual. E sobretudo a questão de sermos proativos em relação a questões relacionadas também com a saúde. Nós não temos Ministério da Saúde, nós temos Ministério da Doença. Somos bons a reagir, temos excelentes profissionais a reagir, a tratar das doenças. O Ministério da Saúde significava proatividade. E aí, zero. Acho que perdemos. Sim. Não, está aqui. Acabaste de me Terminei. Pedro Henriques, 19 pontos. Fantástico. Nada mal. Pronto, assim, há clubes que gostavam de ter esses pontos. Podes transferir para a conta de alguns clubes. E sem nenhum cartão pelo meio, o que é ótimo, não é? Pedro Henriques, o nosso convidado de hoje da Comissão de Inquérito. Muito obrigada por teres aceitado o nosso convite. Abraço, boa sorte, obrigado. boa viagem para o trânsito, paciência. Obrigado, Pedro, um abraço. Mas olha, avancei 300 metros. Maravilha. Amanhã há novo episódio com o deputado socialista Eurico Brilhante Dias.